Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além das Paredes. Aqui é um momento, um lugar onde a gente fala sobre o mercado imobiliário para que você tenha acesso às nossas informações aqui e que ajude a você aí em alguma coisa que você esteja precisando para tirar essas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães. Sou advogada, atuo no mercado imobiliário, no direito imobiliário já há algum tempo, venho na advocacia extrajudicial e amo todo esse nosso bate-papo, amo todo essa matéria, né, do direito, que é a advocacia imobiliária, e trago para a parte extrajudicial, então é um prazer enorme compartilhar sobre isso aqui. Se você não me segue ainda, meu Instagram é @advlucianaguimarães e segue aí no Instagram para que você tenha todo esse bate-papo, tanto no Instagram quanto no YouTube, na íntegra. E hoje, aqui no nosso episódio, está assim, eu estou muito feliz, na verdade, né? Porque eu consigo juntar uma amiga, uma parceira e uma especialista em crédito imobiliário, que é a dúvida de muita gente de como que faz um financiamento imobiliário, que também aqui no Brasil muitas pessoas utilizam para poder ter a sua casa própria, e eu estou muito feliz por receber a minha amiga, minha parceira, como a gente diz, parceira de eternidade, Kelly Monteiro. Muito obrigada por receber meu convite, por aceitar e estar aqui. Lu, obrigada a você. Espero que nós possamos hoje contribuir um pouquinho aí do nosso dia a dia com os clientes que estão na ponta, tanto quem está comprando, quem está vendendo, a dúvida dos corretores, dos incorporadores, as pessoas que vivem de fato do mercado. E vamos em frente. Vamos embora. Me diga, quem é Kelly Monteiro? Por que do mercado imobiliário? A CEO da Exata, como é que isso tudo chegou até você? O porquê desse mercado? Então, Lu, eu costumo dizer que o mercado ele me escolheu, né? Aproximadamente 14 anos atrás, eu estava precisando me recolocar no mercado e surgiu a oportunidade de trabalhar em uma fintech, que hoje vamos dizer assim, uma joint venture de um banco grande, para trabalhar com crédito imobiliário. Eu não sabia absolutamente nada do banco, mas eu sempre tive a vontade de me dedicar, de saber, de correr atrás, e crédito imobiliário para mim era um gigante, uma coisa muito assim, inatingível. Só que eu tenho um defeito muito grande, eu tenho horário para entrar no trabalho e eu não tenho horário para sair. Então, nem horário nem dia, né? Então foi essa busca pelo conhecimento que foi me abrindo portas, né, de formação, minha formação também em direito. Eu tenho uma pós em direito imobiliário, mas eu falo que o mercado de crédito imobiliário, ele me encontrou, ele me escolheu, e hoje eu sou entusiasta do mercado, não só da parte de crédito, mas tudo que quer dizer a imóvel, desde o terrenista, comprar o imóvel, até a questão da entrega das chaves. Tudo que envolve esse mercado imobiliário eu amo de paixão. Hoje, nessa caminhada, eu passei por algumas empresas, construtoras, alguns players do mercado, e eu tive a oportunidade de conhecer cada ponta. Primeiro, conhecer lá a imobiliária, o corretor que está vendendo, depois qual é o papel do crédito dentro da incorporação, dentro da construtora. E em 2014, depois que eu fiz essa caminhada aí, eu decidi, falei, cara, agora eu consigo andar aqui pelas minhas pernas. E em 2014 eu começo essa jornada aí pelo empreendedorismo e abro a empresa em 2014 e estamos aqui até hoje. Que bom que você está aqui, né? Porque nós somos parceiras nesse segmento todo, a gente tem essa junção, né, com o direito imobiliário e a parte de ser especialista nesse crédito. E eu fico muito feliz por ter você como parceira, por ter você aqui, né? E contar com os meus clientes terem toda uma... na verdade, eu entrego um cliente meu para você e você, com toda eficiência, com todo cuidado, com todo carinho, como se fosse o seu cliente, você trata ele com maior amor, né? Mas, para quem não é meu cliente, que não chega no meu escritório querendo financiar um imóvel ali, eu quero que você diga o porquê que quem está nos assistindo, qual é a vantagem que se tem para contratar a Kelly e a Exata para poder conduzir
aí no tão sonhado, né, esse sonho da casa própria, então talvez você que seja investidor também. Sim. Né? Só para comprador, para investidor também. Qual é a vantagem que tem de procurar Kelly Monteiro e a Exata? Então, Lu, eu costumo dizer assim, hoje o sonho de todo mundo, vamos botar de 90% dos brasileiros, é fazer aquisição da casa própria. E hoje isso ainda é um tabu para muitas pessoas que vivem de aluguel e acham que não tem acesso, que é uma coisa cara, que é uma coisa muito difícil. E não é. Eu falo que conquistar o sonho da casa própria é uma questão de planejamento. E se você planejar, e aí que vai entrar a Exata, se você planejar e se você tiver empresas que te deem assessoria correta, você consegue chegar nesse seu objetivo. Então, hoje, o que a Exata representa? O que nós fazemos? Como é que funciona essa questão da assessoria? Hoje, o cliente, quando ele quer fazer uma aquisição, aprovar um crédito imobiliário, hoje a gente sabe que com toda essa questão de taxa, né, cada banco tem uma taxa, tem um perfil de cliente, então o cliente precisa ir a vários bancos, fazer a pesquisa e, de fato, escolher o banco que vai fazer a concessão de crédito e que tem a melhor parcela, melhor juros, enfim, que vai se adequar ao perfil dele. E o que a gente faz hoje para o cliente? Qual é o trabalho da Exata? A Exata é exatamente isso, no sentido de que o cliente ele não precisa ir em vários bancos para ele decidir o banco que ele quer financiar. Hoje ele faz contato com a gente, né? A gente tem um primeiro atendimento, onde vamos filtrar qual é a opção dele, se o imóvel é novo, usado, quanto que ele pretende financiar. A gente busca esse crédito para ele e eu já retorno para ele com todos os bancos. Olha, o seu foi aprovado no banco A, no valor X, nesse financiamento, nessa taxa. Então, assim, a Exata ela vem para desburocratizar a questão do acesso ao crédito imobiliário e agilidade e tempo. Hoje, o meu cliente ele não precisa ir na agência para ele poder assinar o contrato de financiamento. Você sabe Isso disso? facilita muito, porque eu, quando acessório, tenho que ir até a agência. Sim. Nossa, ela traz no meu escritório. Então, assim, exatamente isso. Nós assinamos um contrato essa semana aqui no seu escritório. Então, assim, essa questão de facilidade, né? O cliente não precisa ir até a agência, a gente vai até o local, a gente disponibiliza a minuta de contrato para vocês, advogado, verificar, né? A questão do imóvel, se está tudo certinho. Então, a questão da agilidade. Primeiro que o cliente não precisa ir ao banco para ele poder aprovar o crédito. Eu já forneço para ele todos os bancos que ele foi aprovado, as condições, tudo direitinho. Segundo, que a gente tem toda a assessoria também, junto com você, nós somos parceiros. Então, o cliente que vem tanto para o seu escritório quanto para a Exata, a gente dá suporte para ele do início até o fim. Então, assim, a gente vai falar sobre flexibilidade, acessibilidade, comodidade para o cliente, segurança e transparência. Então, assim, hoje nós existimos para poder desburocratizar o acesso do cliente ao crédito imobiliário. E qual, para você que está dentro desse, até mais do que eu, né? Porque minha parte totalmente a lei, totalmente o contrato, enfim. Mas você que está por dentro mesmo do que está acontecendo com essa questão de crédito imobiliário, se tem crescimento em relação ao financiamento, em relação às taxas, né? Que deu uma quedinha aí. Qual é a expectativa disso para esse ano, para 2024, porque, afinal de contas, a gente ainda está em maio, né? Sim. Então, a gente consegue ainda... o que você... Na verdade, a gente está em abril, né? Sim. Semana que vem mas é abril. E nós ainda estamos em abril, quer dizer, começo ainda, estamos aí nem indo para meio do ano. Qual é a expectativa que você tem? Porque a gente vê construção acontecendo, né? E a gente vê taxas tendo essa baixa. Qual é a expectativa para esse ano? Então, Lu, falando de expectativa para a gente que vive do crédito é a melhor possível. Vamos falar da construção civil como um todo. Hoje, a gente tem uma crescente aí de baixa da Selic desde o início do ano. Ainda não refletiu tanto no nosso mercado. As taxas estão começando a ser flexibilizadas, ainda muito, vamos dizer que de um perfil muito conservador. Porém, a gente acredita que daqui para o segundo semestre desse ano ainda, né, a partir de julho, as taxas começam a baixar um pouquinho. Só que vivemos hoje uma economia onde o governo federal é um governo que incentiva muito a questão da habitação popular, que vamos dizer que todo mundo conhece como Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já teve esse ano alguns incentivos para o programa, que foi o aumento do valor, né? Antigamente, vamos falar a nível Brasil,
a gente tinha um teto do Minha Casa Minha Vida, que aqui no Rio de Janeiro é R$264 mil, né, o imóvel. Hoje, o governo aumentou o teto para 350, colocando essas famílias que ficavam nessa lacuna, né, para entrar dentro do programa. Então, ele dilatou um pouco o valor do imóvel e também a questão da renda. Hoje, a família, né, o grupo familiar, que tem renda até R$8 mil, ele consegue entrar dentro do programa. Fora isso, aumentou a questão do subsídio. Então, hoje vivemos um governo onde a habitação popular, ela é muito... Como é que eu te falo? A gente está numa crescente dentro desse programa. Então, a gente teve agora a novidade que foi o FGTS Futuro, a utilização de FGTS. Então, assim, tem muito incentivo acontecendo em relação à construção civil. Então, assim, eu acho que esse ano, daqui para frente, tanto a gente já começou 2024, mas para o final de 2024 e 2025 é uma crescente bem bacana do mercado. Então, com esse crescimento, eu acredito que exista muita dúvida, né, nas pessoas em relação a entendimento de processo. Como funciona esse processo? Tanto para comprador, quanto para vendedor, até mesmo para o investidor ali, que quer comprar um imóvel. Então, um cliente chega aqui no escritório, tanto ele sozinho, olha, identifiquei esse imóvel aqui, quero fazer financiado. E a gente sabe que a gente pode contar com a Exata. Mas o corretor também, que está vendendo ali o imóvel e o cliente dele vai fazer por financiamento bancário. Eu quero que você, como aqui é muito prático, eu quero que você explique, para quem está assistindo, para ter essa noção de como funciona todo esse processo. Eu identifiquei o imóvel, mas eu não tenho como quitar. Quero financiar. Qual que seria a taxa melhor, o banco, enfim. Eu não sei se você também consegue trazer tudo isso, mas assim, processo. Uhum. Como que faz a análise de crédito, como é que engenharia, enfim, essa conformidade, tudo isso, como é que funciona? Então, Lu, é muito assunto, né? Mas eu vou tentar aqui resumir um pouco. Primeira coisa que realmente você falou é fato. Os clientes sabem que existe a ferramenta do financiamento imobiliário, mas não sabem os pormenores, como é que funciona, quais são as condições. Muitas pessoas acham que passa na rua e vê a placa lá. Vendendo, aceita financiamento. Ele acha que ele não precisa ter entrada, ou que o banco vai financiar o valor todo. Muitas vezes o cliente não sabe que para ele financiar o imóvel precisa estar legalizado, né? De fato, o imóvel precisa estar legalizado, que o imóvel precisa ter o RG individualizado, a matrícula individualizada, que ele vai pagar o imposto, que é o ITBI, e como um todo. E o cliente vem muito despreparado, essa que é a verdade. Por falta de acesso, né? Vamos falar até um pouco de educação que a gente não tem, assim, no mercado. Sim. Não que as pessoas sejam mal educadas, mas educação de cultura para o imóvel. As pessoas já crescem e casam e vai morar de aluguel. E elas sempre acham que é uma coisa muito difícil. E aí acaba não tendo acesso a essas coisas. E aí quando eles vêm, vou comprar um imóvel. E aí acha que pode comprar o imóvel do vizinho ou o imóvel que está no terreno, e aí acaba se deparando, entristecendo, poxa, mas eu não sabia que era assim, ninguém me falou, acha que pode comprar o imóvel e não tem como comprovar renda, enfim, é uma série de questões que exige que a gente ainda precisa educar muito os nossos clientes em relação a isso. Mas de uma forma prática, né, para a gente poder resumir aqui de como funciona um processo de financiamento, a primeira fase de tudo é o cliente entender que hoje o banco ele não financia 100%. Então, para ele comprar um imóvel, ele precisa ter no mínimo 20% de entrada. Eu vou falar aqui a regra, mas existem algumas exceções. Um exemplo, hoje a gente trabalha com imóveis de leilão da Caixa, onde o cliente consegue dar 5% de entrada. Se o imóvel for um empreendimento Caixa, o cliente consegue financiar em até 90%, mas eu vou falar a regra. A regra é 20-80. Ele precisa ter 20% de entrada e financiar 80%. E ele precisa ter renda. Kelly, o que é essa renda? Ele precisa trabalhar e, de fato, comprovar essa renda. Não adianta falar, igual a gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham de forma informal, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, e essas pessoas têm capacidade de pagamento alta, movimenta valores expressivos em conta, mas não é um trabalho formalizado. Então, como a dívida é uma dívida a longo prazo, o banco vai ter aí 30 anos, né? Então, o banco precisa que esse cliente comprove a renda dele. Kelly, como ele comprova a renda? Hoje ele pode comprovar através de olerite, que são os contra-cheques,
ou através de imposto de renda, se ele for empresário, através de um prolabore. Então, assim, existem algumas formas também de comprovação de renda, mas as formas mais, vamos botar, praticadas hoje no mercado é o cliente com o imposto de renda e com o holerite dele, com o contra-cheque. Não adianta falar, eu movimento X mil reais no banco digital. Aí o banco não vai aceitar. Então, assim, o cliente precisa ter renda, ele precisa ter capacidade civil, porque na maioria das vezes o cliente acha que porque, exemplo, eu estou comprando um imóvel para minha filha e eu estou dando 50% desse imóvel, então vamos financiar no nome dela. Não. Aí a gente vai esbarrar na questão do direito civil, que ela precisa ter capacidade civil, ela precisa ter renda. Então não adianta só o pai aportar recursos próprios, ela precisa também conseguir ter capacidade civil. O menor não pode fazer isso. E isso a gente encontra muito, as pessoas ficam até bravas, porque nossa, mas eu quero dar esse imóvel para o meu filho e eu que vou pagar. Então, assim, no financiamento imobiliário não existe o tutor pagar, não tem isso. Você pode fazer isso em escritura pública, né? No imóvel quitado. Quero já deixar no nome do meu filho menor, sem problema nenhum. E aí, se for fazer a venda disso, é uma outra história. Mas a compra você consegue fazer por quitado. Agora, financiamento... No financiamento não tem como. Outra coisa também que a gente esbarra é a questão da idade, né? Ai, Kelly, em quantos anos eu posso fazer? Hoje, a gente tem prazos aí de 420 meses, que são 35 anos. Só que é muito subjetivo, porque vai variar de acordo com a idade do cliente. A soma do financiamento dele, mais a idade, não pode ser superior a 80 anos. Então, a gente tem alguns bancos que vai 80 anos e 6 meses, mas em regra, 80 anos. Então, assim, quanto mais idade o cliente tem, maior é a renda que ele precisa apresentar. Kelly, mas, cara, é muita coisa. Como é que a gente vai saber disso tudo para o cliente que está na ponta? A gente vai precisar fazer uma simulação para eu poder falar para ele qual é a capacidade de pagamento dele. Como é que a gente faz essa simulação? Todos os bancos, a gente tem um simulador específico, né? E a gente pega os dados do cliente, coloca dentro dessa simulação e dentro dessa simulação eu vou retornar para ele. Olha, senhor José, o senhor pode comprar esse imóvel sim, só que de acordo com a sua renda apresentada, o banco entende que o senhor tem capacidade financeira de pagar uma parcela de tanto, o senhor tem que ter X reais de recursos próprios. E aí a gente vai seguindo, conduzindo o processo dele. Outra coisa muito importante que a gente vê, né, quase todos os dias, a questão de utilização do FGTS. O cliente pode utilizar o FGTS dele até como entrada. Se ele tiver um FGTS num valor, vamos botar, num valor expressivo, que seja o valor do imóvel, ele pode até liquidar com o FGTS todo. Só que o cliente precisa estar dentro das regrinhas do FGTS. E aí o cliente acha que, não, porque a Caixa, que é a detentora, né, que é o Conselho Curador do FGTS, quem toma conta, né, de fato, assim, para ficar mais fácil do FGTS é a Caixa. Então, eles acham que, acontece muito com o corretor. Não, mas meu cliente mudou de banco, não vou mais poder usar FGTS. Não, pode sim. O FGTS é dele, é do trabalhador de fato. E ele pode utilizar em qualquer instituição financeira credenciada pelo Banco Central, desde que ele esteja dentro daquelas regrinhas do FGTS. Então, assim, eu encontro, vou botar quase todos os dias, corretores com essa dúvida. Então, o FGTS é do trabalhador, ele pode utilizar sim, desde que ele esteja enquadrado dentro das regras do FGTS. Então, assim, às vezes, um exemplo, eu comprei com a minha esposa, ela tem um FGTS, ela pode usar? Pode, se ela estiver enquadrada dentro das regrinhas do FGTS, pode. Então, assim, hoje, o pontapé inicial do financiamento é capacidade civil, renda, a gente verificar a questão do prazo e se o imóvel está enquadrado dentro do que o banco pede. Hoje a gente vê muito cliente que quer financiar imóvel que é de posse. O imóvel que não está legalizado. Não tem a construção ali legalizada, só está na matrícula do imóvel um lote. Exatamente. E aí, esses tipos de imóvel, o banco não financia. E aí, o cliente fica bravo. Porque o banco negou. Não, o banco não negou. O seu crédito está aprovado, você pode ir no mercado e buscar um imóvel que esteja apto para a gente poder, de fato, fazer a contratação do financiamento. Então, assim, é um processo que tem muitos detalhes.
Na maioria das vezes o cliente pensa que, ai meu Deus, é uma utopia. Não é. A partir do momento que ele esteja bem assessorado, né, ele vai ver que é um processo tranquilo. A gente só precisa fazer a gente chama de entrevista com o cliente e explicar para ele todos os pontos. Olha, às vezes o cliente condiciona também a questão da parcela. A lei é muito clara. Então, assim, tudo que está na lei de alienação fiduciária é exatamente o que o banco segue. Se você pegar um contrato, você vai ver que é praticamente só vai mudar as 4 primeiras páginas, que é sobre qualificação, valores e taxa, mas o restante é praticamente um collab da lei. Então, o banco vai seguir a regra, o que diz a lei de alienação fiduciária. E muitas vezes o cliente acha assim, ai, o banco depois de 30 dias vai me cobrar minha parcela, eu nem tenho as chaves. Cara, mas é o que está previsto em lei. Então, assim, a gente tem que respeitar o que está previsto em lei. Ah, o banco pode fazer em até 35 anos, ele não me fez. Ele só fez em 180. Ah, mas ele não fez em 180 porque você não tem idade compatível para poder fazer num prazo maior. Então, assim, as condições de financiamento estão muito mais ligadas à realidade de crédito e à saúde financeira do cliente do que propriamente o banco. O banco está ali, cada banco tem as suas regras, todo mundo respeitando a lei de alienação fiduciária, só que o que vai mudar? Ah, um pratica uma taxa um pouco mais baixa, o outro vai flexibilizar, o outro vai pedir para o cliente fazer um relacionamento, o cliente tem que ter uma conta, então assim... É muita coisa, né? São muitos detalhes. Ah, é muita coisa, assim, é muito legal detalhes. Essa parte do financiamento, eu gosto, por quê? Porque às vezes chega um cliente com um imóvel e cai exatamente nisso. Acha que ele pode vender o imóvel. A gente vai analisar ali a ônus reais dele, do imóvel dele, ver como é que tá, e a gente identifica, olha, primeiro, isso aqui você tem uma construção lá, de repente você já até adquiriu assim, mas aqui tá como o lote, você só comprou o terreno. Então tem que regularizar, porque senão não faz o financiamento. E aí, para ele entender isso, mas eu já moro, a casa já existe, né? Então, assim, e quando a gente traz para essa questão do corretor de imóveis também, que não tem essa expertise, esse dia a dia de olhar, porque assim, ele vai lá, vai ver o imóvel, vai ver que existe o imóvel, vai fazer toda aquela propaganda do imóvel, mas documentalmente é o que vale. E aí, depois que tem toda a engenharia, né, que ele vai verificar a questão do imóvel em si. Mas, assim, para você que é proprietário e quer vender seu imóvel, você precisa dessa assessoria, por quê? Para você saber se seu imóvel ele vai conseguir fazer por financiamento. Lu, tem uma coisa que eu falo, e é muito verdade para os corretores que estiverem ouvindo, escutando aqui a gente participando, interagindo com a gente nesse bate-papo. É bem importante você saber que o corretor que não domina a ferramenta de crédito imobiliário, ele está deixando dinheiro na mesa. Literalmente dinheiro na mesa. Porque em uma negociação, numa simulação, às vezes o cliente não tem dinheiro para dar de entrada, e aí o corretor liga para a gente, foi reprovado nessa linha de crédito, mas tem uma outra linha de crédito aqui, o que dá para a gente fazer e a gente botar a nossa cabeça para pensar? Eu vou falar para você assim, hoje o cliente, de fato, o corretor, né, vamos falar o corretor, só não consegue vender no financiamento imobiliário e tirar a solução para o cliente dele se ele não entender. Se ele entender um pouquinho sequer de financiamento, ele consegue fazer o fechamento da venda dele. Então, assim, hoje é uma ferramenta que, assim, ele tem que dominar. Kelly, você está falando que ele tem que saber tudo? Não, ele não tem que saber tudo. Mas se ele não souber, porque até que eu acho que são coisas distintas e o corretor tem que ficar focado na venda, mas que ele tem alguém para assessorar ele. Porque se ele fizer uma simulação errada, se ele colocar ali na simulação, exemplos práticos, o cliente falou para mim que ele ganha R$8.000, Kelly. Eu fiz uma simulação para ele e na simulação disse que estava ok, que dava para ele pegar aquele financiamento. Só que assim, simular, já tô falando, simulação, o sistema aceita o que eu colocar. Não necessariamente vai ser aquele valor que vai liberar para ele. Então, assim, se você assinou um sinal a princípio de pagamento, ou se você pegou algum ato do cliente contando com o valor que deu na simulação, sua venda já caiu, se o cliente não tiver dinheiro para poder colocar no lugar. Porque ali você pode simular qualquer coisa. E o cliente vai falar para você que ele ganha 8 mil, mas quando você pega o contra-cheque dele, você vê que ele ganha 6. Então, já reduziu. Sim. E quando a gente vai colocar isso dentro do banco, pode ser que o sistema nem aprove ele. Então, assim, saber fazer uma boa simulação,
indicar o cliente dele para uma assessoria especializada, que vai dar, de fato, o atendimento que o cliente dele merece, suporte necessário, que vai explicar para ele as custas. Assim, eu vejo muito corretor também que não passa para o cliente qual é o custo que ele vai ter com o banco. Cara, ele tem um custo, né? Eles pegam aquele 4%, 3,5%, não sei, esses cálculos que fazem, mas não, mas tá onde isso aqui? Por exemplo, registro. Assim, claro, o cliente não tem que saber, né? Isso é uma coisa que é o nosso dia a dia. Mas, por exemplo, quando você pega um contrato de financiamento para registrar, são 2 atos. Sim. Não tem como a gente chegar e falar, olha, é tanto. Não. Você vai registrar ali a sua compra e venda, porque depois ela vai virar isso e vai registrar a alienação. Quer dizer, são 2 atos diferentes. Então, aí cai nessa situação. A gente fala, porque a gente vê isso no dia a dia. Sim. O cliente fala assim, olha, mas é 7 mil? Ninguém me informou sobre isso. Exatamente. Eu não sabia que eu tinha que pagar. Mas o banco cobra. Eu não sabia. E aí, são coisas que eu falo que é uma caixinha de Pandora, né? Eu falo que quando o cliente chega da minha mão, é a hora que eu vou abrir a caixinha e que ela explode literalmente, por falta de informação. Assim, é óbvio que hoje a gente já vê muitos corretores qualificados, buscando. Eu tenho vários corretores, assim, parceiros na minha carteira, mas tem muitos corretores que fazem a venda com cliente que não sabem nem simular. Então, assim, o corretor precisa fazer uma simulação, o corretor precisa entender. Tanto que eu falo que é um casamento perfeito. Todo corretor, a imobiliária, ele precisa ter uma pessoa para poder fazer a gestão do crédito dele, um correspondente bancário e um advogado. Sim. Porque se ele passa na rua, ele pega um imóvel porque ele captou e ele está colocando dentro da imobiliária e ele não viu a ondagem desse imóvel, ele não sabe se está apto, se tem ação, se tem algum problema, ele pode estar trazendo enormes problemas jurídicos para a imobiliária dele. Sim. E segundo o cliente, se ele não fez uma prévia com o cliente, se ele não consultou o cliente para ver se tem algum tipo de restrição cadastral, se o cliente tem renda, ele está perdendo tempo. Então, corretor, não perca tempo desnecessário com o cliente. Eu falo para todo mundo, pegou um cliente, o cliente colocou proposta no imóvel, me liga, me passa mais ou menos como é que é o perfil do cliente, o que vocês precisam, a gente vai fazer a pesquisa e eu já dou o briefing para o corretor. Olha, com a renda dele, ele só pode pegar tantos R$1.000, condicionado a uma prestação de tanto, o prazo dele é tanto e ele não tem restrição. Tá ok, pede documentação, vamos seguir. Ou então, corretor, esse cliente está com várias restrições no mercado, pede para ele fazer contato com um banco ou ele se dirigir, né, até o banco para ele poder liquidar essas dívidas. Com essas dívidas, ele não tem como comprar. Outra coisa, a gente tem clientes que chegam até a gente, quando a gente vai implantar no banco, a gente descobre que o cliente tem alguma ação, alguma restrição interna, alguma questão que está impossibilitando aquele crédito que ele nem sabia. Então, assim, essa parceria, tanto com o advogado quanto com o correspondente bancário, é um casamento perfeito, porque tanto o corretor quanto a imobiliária vai ter segurança de saber que o processo vai correr bem, até porque o comissionamento deles depende do nosso trabalho, né? Na maioria das vezes, vamos supor assim, a regra do mercado é que eles só recebem depois da venda efetivada. Então, assim, no decorrer do caminho, se ele não atender o cliente bem, se ele não tem uma assessoria jurídica e se ele não tem um corpo de crédito trabalhando para ele, vai ser muito difícil ele seguir com o cliente até o final. Por quê? Porque muitas coisas acontecem nessa jornada. Desde a apresentação do imóvel, da visita, até a etapa de assinatura, a gente tem um gap aí de muitas fases que precisam estar muito alinhadas. Exemplo, Lu, a gente tem clientes que a gente fala que ele tem o gerente de estimação. Não estou aqui falando mal do gerente do banco, não. Até porque eu já trabalhei nessas posições, mas assim, o gerente que está no banco, ele tem que fazer o consórcio, a capitalização, ele tem que abrir conta, ele tem que fazer o investimento e fora atender o público, ele tem as demandas dele. Nós, as empresas de crédito, nós somos especializados só em crédito imobiliário. Então, a gente respira 24 horas por dia o crédito imobiliário. E você respira. Então, assim,
pensa que o corretor deixa o cliente fazer com o gerente dele. E aí, o time da venda do corretor não vai ser pelo corretor, vai ser pelo gerente do cliente, que não sabe o processo. E aí vai falar assim para ele, olha, abre o seu aplicativo, o seu crédito está aprovado. Agora vai lá e pega uma ônus reais. O cliente não sabe o que é uma ônus. Aí o cliente vai começar, olha, corretor, o meu gerente me pediu isso, o meu gerente me pediu aquilo. Porque não vai falar direto com o corretor, não vai, né? Porque assim, entende que vai ficar, como, vamos supor, um telefone sem fio. O gerente não é que ele não sabe, tá? Mas ele não está habilitado para o trabalho. E aí ele precisa entrar numa plataforma, subir e anexar um documento. E aí naquele outro dia ele não teve aquele acompanhamento daquela que a gente chama de, vamos botar assim, SLA, né? Ele não acompanhou aquilo ali no dia a dia porque ele está fazendo outras coisas. Quando ele vai abrir, daqui 3, 4 dias, quando o cliente cobrou ele vai ver que, ai meu Deus, caiu uma exigência aqui. Você tem que me passar isso. Aí ele vai e fala com o corretor. Então fica um telefone sem fio e a venda do corretor, que era para ser finalizada dentro do mês, o corretor não consegue finalizar. Então, assim, hoje o nosso trabalho ainda é muito de conscientização do cliente, da imobiliária, do corretor, do construtor, entender que nós somos uma ferramenta essencial. Sim. Então, dica do Além das Paredes você que é proprietário, quer vender o seu imóvel, você que é comprador, que vai ter acesso direto a esse financiamento, e você que é corretor, para não ficar ali no meio, sem saber o que está acontecendo, é importante que você tenha uma pessoa que é especializada em crédito imobiliário, um advogado que vai verificar toda a documentação, tudo direitinho, para ver se você pode financiar, inclusive, aquele imóvel ali, para depois você, que é corretor, não ficar vendido, né? Olhou, viu que não tem como vender ali aquele imóvel, aí criou toda uma expectativa, já deu sinal, tudo aquilo, e ele verifica que não dá para fazer o financiamento. Então, para você que está assistindo... é bom que contrate aí toda uma assessoria para que a sua venda seja efetivada com segurança e você compre com tranquilidade. Sim. E uma outra coisa que é bom a gente quebrar esse tabu é que eles acham que um jurídico é uma coisa muito cara. Um correspondente é uma coisa muito cara. As pessoas vão cobrar... Isso não existe. O nosso trabalho é bem acessível para todo mundo. É o que é justo. Exatamente. Eu vou falar assim, como correspondente bancário, nós somos remunerados pelo banco. O gerente do cliente vai estar sendo comissionado também, na maioria das vezes. A gente tem parceria com vários bancos, só para você ter ideia, quando a gente vai falar de Home Equity, a gente trabalha com 23 plataformas. Então, assim, é muita coisa. Tem muito banco. Assim, a gente só não consegue realmente aprovar quando o cliente não tem condição de comprar. Eu vou falar, essa é a palavra. Se ele tiver condições de crédito, nós vamos, de fato, com faca na caveira, buscar a aprovação dele. E quando a gente fala em custo, a gente fala, às vezes, né? A maioria das vezes, pelo que eu vejo, assim, é que quando vem para mim já com um processo já em andamento, é um outro valor, porque eu vou ter que realmente pegar tudo e consertar coisas ali. Então, eu vou ter que... Quando eu me contrato para uma assessoria inicial, eu já tenho o valor que eu sei que eu vou até o final com o cliente. Agora, quando ele me traz uma coisa, igual já aconteceu essa semana, inclusive, eu tive que entrar no processo como uma imobiliária, junto com o correspondente bancário também existia, não era você. E aí eu entrei porque o contrato que foi comprado pela imobiliária, direto pela imobiliária, estava mal redigido. E assim, não estou falando com falta de ética, porque eu não estou falando qual é a imobiliária, mas não estava redigido como se deve. E quem faz contrato é advogado. Então, assim, não tinha prazo nenhum. Simplesmente estava lá, olha, você vai receber o valor de reforço de sinal, né? Que não é nem o saldo, reforço de sinal, quando você entregar as certidões. E aí minha cliente, vendedora, entregou as certidões dela e a pessoa não quis pagar, porque tinha que mandar para o financiamento para ver se ia financiar. Então, assim, não estava redigido como tem que ser. Então, vamos pactuar aqui que tem que ser feito o pagamento quando for entregue a documentação analisada e o financiamento, ok? É isso, o contrato é para isso. Senão, não tem um sentido de ter um contrato preliminar. Então, quando você vê na prática isso, você acaba tendo um custo maior. Porque foi o que ela me falou. Eu paguei
a mais para você consertar uma coisa que de repente você poderia ter visto lá na frente. Lu, A prática é essa. E assim, isso acontece muito. Eu costumo falar com as pessoas que, assim, você precisa colocar qual é a sua prioridade. E existe diferença entre valor e preço. Sim. Eu, Kelly, não coloco preço no trabalho de ninguém. Eu tenho que entender qual é aquele valor. O que isso significa para mim, né? O que eu preciso? Eu preciso, de fato, finalizar o meu processo de compra, receber as chaves da minha casa e ter segurança que eu fiz a melhor escolha, que eu contratei no melhor banco, que eu fui assessorado por uma empresa correta. Isso não tem preço. Isso, sim, literalmente não tem preço. Eu falo que eu, Kelly, também, enquanto consumidora, eu penso sempre assim. Só que, na maioria das vezes, eu vou falar para você, o caso só chega para mim quando já explodiu pelo meio do caminho. Quando não tem solução, quando já pagou A, pagou B, pagou C, pagou F, e já tá, assim, num período bem caótico e ninguém fez nada. Sim. Porque, vamos ser sinceros, dá trabalho. Sim, sim. Trabalhar com imóvel literalmente dá trabalho. E é o que a gente sempre fala. A pessoa vai lá, compra de qualquer jeito, pega o documento, coloca na gaveta. Aí um dia ele quer vender. Quando ele quer vender, ele fala, não, meu imóvel tá ok, vamos lá, aceito financiamento. Quando aquela documentação vem para mim, a gente começa a descobrir coisas. O imóvel não está averbado. Exatamente. Tem uma dívida de PTU, tem uma dívida de Ele tinha uma promessa e achou que era uma compra e venda. Não está registrado. O senhor tem que recolher imposto. Meu Deus, eu não sabia. Ou então casou e não averbou o casamento. Ou então esqueceu alguma prestação e está com alguma inadimplência e ele nem sabia, o imóvel dele está quase sendo executado. Então, assim, acontecem muitas coisas. Sim. E se o cliente fizer que a gente chama por conta própria, ele não vai saber. Tem muita gente que liga para mim, Kelly, tô comprando imóvel. Você pode fazer uma assessoria para mim? Nem de crédito, tá? Você pode fazer uma assessoria para mim? Posso. Tá, o que você tá pensando? Tô pensando em investir em imóveis. Legal, vamos investir. Tá, quanto você tem? A gente começa a conversar para verificar com ele se é o melhor caminho. Ele comprar financiado ou se é ele aplicar o dinheiro, né? Que a gente hoje faz um trabalho de consultoria para o cliente. O cliente que ele é investidor, que ele vai me procurar, a gente vai pensar juntos qual é o melhor investimento para ele. Se ele vai comprar o imóvel financiado e ele vai fazer a locação daquele imóvel e o próprio imóvel vai rentabilizar, vamos falar aqui exemplo de Airbnb, e ele vai receber o dinheiro e com o dinheiro das parcelas ele vai pagar o financiamento. Ou eu tenho clientes que são mais conservadores que falam, não, eu prefiro pagar e com o dinheiro... eu não quero financiamento, porque eu tenho medo de taxa de juros. Tem outros clientes que pegam o dinheiro, ao invés de comprar à vista, ele investe aquele dinheiro e com o dinheiro do investimento ele paga o imóvel. Então, são várias formas do cliente investir no mercado. Então, quando o cliente chega para a gente para poder fazer essa consultoria, a gente primeiro vai entender o perfil dele e indicar para ele o que ele precisa fazer. E esses tipos de cliente, eles conseguem entender que ele sendo assessorado por um bom profissional, o profissional vai indicar para ele. Sim. Tanto na parte do crédito como investimento, na parte também do direito. Você precisa ter alguém para poder te auxiliar. Igual eu sempre falo, assim, se eu tô doente e eu sei que eu tô, sei lá, com problema de coração, eu não vou no clínico geral. Com certeza. Eu vou no cardiologista, que eu já sei que meu problema é o coração. Só que hoje a gente vê as pessoas querendo criar atalhos, tá? Querem fazer tudo sozinha e lá na frente vira um problema gigantesco. Então, o dinheiro que você economizou aqui, lá na frente vai ser um retrabalho que você vai ter que pagar 2, 3 vezes mais, porque você não quis... de fato, contratar um profissional especializado naquele assunto. Exatamente. E assim, vamos para a prática. Sim. Quando a gente compra um imóvel financiado, a gente sabe que tem toda uma minuta da Caixa. Sim. Enfim, até trouxe uma aqui. Que as pessoas não leem. Sim. Não leem. Então, elas acham que tem o nome registrado e que está tudo certo. Se você não pagar, você vai ficar inadimplente. Se você fica inadimplente, você recebe uma notificação. Isso. Se você não cumprir a notificação, o banco consolida a propriedade, porque a propriedade de fato é dele. Sim. Você está na posse do imóvel ali, tem, indiretamente, mas a propriedade é do banco. Sim. Então, a qualquer momento, ele pode sim. Retomar, né, fazer a consolidação da propriedade, ir para um possível leilão, e aí a gente não vai entrar nessa questão, a gente está falando do financiamento, mas tem tudo isso.
E o corretor, ou proprietário, ou comprador, ele não tem acesso a isso. Sim. E ele sabe que existe ali, tem prazo de carência para expedição, tem a alienação fiduciária funcionando muito bem aqui, que é a garantia até para o banco te financiar isso, né? Te entregar ali o valor. E aí, na prática, as pessoas esquecem isso. Então, tem que prestar atenção no contrato, tem que entender que você só tem a posse do imóvel. Se você parar de pagar a propriedade, volta para o banco, ele consolida, ele faz o leilão e você perde o imóvel. E aí eu já vi acontecer de cliente meu querer dar em fiança um imóvel financiado. Não é seu, sabe? Tá no seu nome, mas não é. Ou quer vender. E aí, na prática, vamos lá. Venda de imóvel financiado. Antes, eu queria só te fazer uma pergunta. Ele pode comprar 2 vezes financiado? Pode. Que é uma pergunta que muita gente me pergunta sobre isso. Ele pode comprar 2 vezes imóvel financiado? Ele pode comprar quantas vezes ele quiser, desde que todo mundo tem essa dúvida, né? Porque no passado, existia um limitador dentro, vamos botar exclusivo da Caixa Econômica, que o cliente só podia ter um financiamento. E aí ele não podia ter outros. Hoje, se o cliente tem capacidade financeira, se ele consegue pagar aquela parcela, ele pode ter quantos financiamentos ele quiser. Tem algumas regrinhas de aquisição de terreno e construção, mas em regra, no mercado, eu posso ter um financiamento ativo no Itaú, o outro no Santander, o outro no Bradesco, 2 na Caixa, não tem problema nenhum. Hoje, quem vai dizer quantos financiamentos você pode ter é a sua capacidade financeira. Então, você pode ter sem problemas nenhum. Kelly, comprei um imóvel que era da Luciana. Era financiado. Agora, eu quero financiar também. Pode? Pode. Termina, se liquida um contrato, inicia o outro? Pode sim. Uma dúvida que está voltando na pergunta que você fez inicial, do imóvel ser financiado, se a gente pode vender esse imóvel. Às vezes o cliente fala, acho que não. Fala, não, Kelly, mas o meu imóvel ainda está financiado, eu tenho que quitar para poder vender. Não. Você pode vender, sim. É o que a gente chama de interveniente quitante, que é quando um outro banco, um exemplo, eu estou comprando um imóvel da Lu, que está financiado pela Caixa. E eu estou financiando pelo Itaú agora. Aprovei meu processo lá no Itaú. O Itaú vai aprovar o crédito na totalidade, né, no valor total que eu estou pedindo para ele. Ele vai quitar o saldo que deve com a Caixa e o que sobrar ele vai depositar na conta da Luciana. Então, é um processo muito comum, é um processo que é juridicamente reconhecido e também é registrado pela BCIP, pela FEBRABAN. Existe uma regra interna entre os bancos e esse saldo é passado de um banco para o outro, então é legal e a gente consegue fazer. E o nome do processo é interveniente quitante. A gente só precisa que o banco que está financiado forneça para a gente o valor que o cliente está devendo, quem vai assinar a procuração do banco, porque esse banco ele dá a liquidação e ele assina dando quitação ali do preço. E a gente vai lá no cartório de registro de imóveis e registra normalmente. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Pode financiar, pode, de fato, vender um imóvel que está financiado? Sim. E o nome desse processo é interveniente quitante. Agora, se o cliente quiser pagar, eu prefiro pagar, averbar, para ficar tudo direitinho, depois vender, tudo bem. É a escolha dele. Mas hoje eu vou falar, 90% dos imóveis que a gente comercializa aqui, das minhas operações, quase todos estão financiados por outro banco. Então, para você que tem imóvel que está financiado e quer vender, você pode vender tanto para financiar novamente, e aí um banco vai fazer a interveniência ali da quitação, vai fazer um outro contrato normal, com a sua análise de crédito, tudo certinho, pagamento de imposto, e você vai registrar normalmente. E também, se você quiser quitar esse imóvel, não fazer um outro financiamento, você vai fazer uma escritura pública normal. Sim. Vai simplesmente pegar o boleto, fazer o pagamento e Aí o banco vai emitir para ele uma cartinha, né? Uma baixa de alienação, e ele vai até o cartório de registro de imóveis e ele vai averbar. Lu, importante dizer que ele não precisa fazer uma outra escritura, tá? Que às vezes a pessoa tem muita dúvida em relação a isso. Sim. Ele só vai averbar e já vai sair na matrícula do imóvel lá, consolidando a propriedade para ele direitinho, que a partir daquele ato ele liquidou o imóvel passa a ser dele 100%. E aí ele pode vender para quem ele quiser.
Pode ser, ou então se ele quiser fazer através do IQ, que é o interveniente quitante, ele também pode fazer. Não tem problema nenhum enquanto é isso. Outra dúvida, o cliente acha que, porque meu imóvel está financiado pelo Bradesco, eu só posso vender pelo Bradesco. Não. Ele pode vender para qualquer instituição financeira que esteja liberada a operar com financiamento imobiliário. Como a gente faz muito prática nisso, né? Muito dia a dia. E às vezes a pessoa casou, Sim. comprou financiado, e durante esses 30 anos aí divorciou, se separou, ou então compraram juntos quando era solteiro justamente para o casamento. E isso acontece, né? E quando acontece essa questão do divórcio em si, geralmente as pessoas quando vão ali fazer o divórcio extrajudicial e falam, olha, eu tenho esse bem que está financiado, como é que funciona, como que eu posso fazer? Isso acontece. Como é que eu posso fazer aqui? Olha, a gente decidiu ficar para os dois, a gente vai pagando e no final, se a gente for vender, então fica ali em condomínio, tudo certo, a gente deixa, mantém e só fala que aquele imóvel ali pertence aos dois. Quando vai ficar só com um, né, a mulher que mora lá e o marido, né, o ex-cônjuge ali, ele quer deixar para ela. E aí, dentro da configuração banco, porque afinal de contas, você vai ficar com ela, só ela que vai pagar, ela que vai ficar sozinha ali no imóvel. Para documento, ela precisa desvincular o nome dele, né? E aí tudo isso vai ter uma análise de crédito dela, um pagamento de imposto. E como é que funciona isso na prática? Porque isso é dúvida. Eu posso falar com uma advogada, mas eu quero ver você. Então, na prática, isso é muito comum, né? Ainda mais hoje, no dia que a gente vive. Não só casados, mas quem é noivo, quem comprou junto, que ia casar, e no meio do caminho acabou separando. Namorados, casados, a gente sempre tem essa questão aí de pessoas que compraram imóvel juntos e agora, infelizmente, por uma questão pessoal, cada um resolveu seguir seu caminho. Kelly, como é que funciona? A gente, na prática, chama isso de compra de fração. Aonde, um exemplo, o esposo vai deixar o imóvel com a esposa que está dentro do apartamento. Então, ela vai comprar a parte dele. E aí, ela precisa provar para o banco que ela tem capacidade financeira para poder assumir aquela parcela ali. Então, além da questão de uma nova avaliação que ela vai ter, né? Vamos falar assim, de uma nova avaliação de crédito, vai ser feita uma avaliação de crédito para ela, onde o banco vai verificar se de fato ela tem condições financeiras de assumir não os 50%, mas a totalidade do imóvel todo. Então, é feita uma nova análise de crédito, passando tudo ok, a gente faz um contrato, né, novamente, né, é feito um novo contrato, o banco faz um contrato onde ela vai estar assumindo 100% do preço. E aí ela tem que estar ciente que ela precisa pagar o ITBI dessa outra parte que ela está adquirindo, dos 50%, e do cartório de registro de imóveis. E quando a pessoa está nessa situação, a pessoa não tem ideia e nem ciência. Ela acha que é tipo assim, não, eu vou lá no banco, eu vou chegar aqui, vou assinar um papel onde eu estou assumindo a responsabilidade financeira pelo imóvel, porque o juiz disse que agora sou eu. Então, assim, não é assim. Quando a gente envolve financiamento, a gente tem que provar para o banco que a pessoa que está assumindo ali tem capacidade financeira de assumir, além dos 50% dela, os outros 50%. E a gente está falando isso em relação a um regime de casamento. Sim. Tá? Então, a pessoa que casou, Sim. que é o regime de casamento ali parcial, que ela faz parte, às vezes, tem até o marido só que comprova a capacidade. Sim. Mas ele é casado. E quando divorcia, tem direito ao bem. Lu, né? E aí vai do regime de casamento mesmo. E assim, esse é um tema que eu falo muito delicado. Porque, assim, um exemplo, a gente tem casos, né, de onde o marido, ele é, de fato, o provedor ali do lar, e a esposa nem contribuiu para aquele imóvel ali, de fato. Ela não paga a parcela, quem paga a parcela é ele, e agora ele vai comprar a parte dela. E aí ele vira e fala assim, não, mas sou eu que pago a parcela todo mês sozinho. Só que assim, para o banco, como é que foi feito isso lá atrás? Ela entrou com alguma renda, ela estava trabalhando, ela não estava. Então assim, fora a questão do seguro, que é a morte e invalidez permanente, tem toda essa questão da análise de crédito. A gente tem casos, assim, um exemplo, os namorados. Ele comprou porque ele ia casar com ela. Só que o dinheiro foi todo dele. E aí, lá no financiamento, tá ele e ela. E ele, não, mas ela só me emprestou o nome dela que ela nem paga. E não sei o quê.
sabe? E a gente vai esbarrar também numa questão jurídica. Sim, Então, juridicamente assim, o casal. Então, assim, é muito difícil. Sim. É uma coisa que as pessoas ainda não entendem. Então, assim, se eu posso deixar uma dica aqui para você que tá, de fato, vendo a gente aqui assistindo o podcast, por favor, só compre imóvel com uma outra pessoa se você tiver verdadeiramente... Como botar? Eu nem sei a palavra que falar. Isso antes de casar. Antes de casar. Verifica, Peterson. Verifica, Peterson. Antes de casar e comprar um imóvel. Exatamente. Se você vai de fato consolidar uma união com aquela pessoa ali em uma vida. Porque, assim, o imóvel não é brincadeira, gente. Envolve imposto. Sim. E depois, mas eu não sabia que eu tinha que pagar tudo isso. Precisa, né? E também, eu acho que é até importante, já que você levantou essa questão, é falar também sobre essa questão do planejamento matrimonial. Sim. O que você pensa? Existem regimes que você consegue fazer uma separação total de bens, por exemplo. E aí você consignar já ali, olha, o que é meu é meu. E aí você vai assumir o financiamento todo. Então, assim, tem todo um planejamento que você pode fazer antes. E aí, por uma questão de cultura, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar essa questão de separação de bens. E isso é uma coisa muito séria, porque, assim, infelizmente, hoje, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você está fazendo ali uma dívida com a pessoa de 30 anos. Então, você tem certeza que realmente você quer isso para sua vida? Se sim, ok. Se não, cara, conversa, sabe? Traz para a mesa, fala, olha, vamos fazer aqui uma separação porque a gente não sabe como é que vai ficar. Não estou querendo desconfiar de você. E nem dizer que vai dar errado o casamento. Não é sobre isso. É sobre planejar esse patrimônio. Pode acontecer tanta coisa no meio disso. Sim. Né? Enfim, dá o resultado negativo da coisa. Exatamente. Falando em seguro. Uma coisa que também eu escuto muito, ouço muito no escritório, cliente me perguntando direto em relação, porque eu faço um inventário extrajudicial. Seguro. Como que ficaria essa questão do seguro? Como que ele recebe, que ele precisa comprovar? Como é que funciona isso na prática? Para que essa pessoa que perdeu o seu familiar lá, o seu pai, sua mãe, que comprou financiado e que agora está herdando esse imóvel financiado, que tem um seguro já obrigatório, que é quitado o imóvel, como que funciona isso na prática? Então, dentro do processo de financiamento existem 2 seguros que a gente chama de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, que é o famoso MIP e DFI. E aí, na maioria das vezes, quando a gente manda a simulação para o cliente fala, meu Deus, venda casada, eu não quero isso, vocês estão me exigindo, enfim, não é nada disso. Hoje, por lei, não tem ninguém aqui no nosso país que contrate nenhum financiamento sem esses 2 seguros. Kelly, o que são esses seguros? Esses seguros eles já vêm embutidos dentro da parcela de financiamento do cliente. Então, se ele abrir, de fato, lá a simulação dele, ele vê o que ele está pagando, esses 2 valores desses 2 seguros, que é o morte e invalidez permanente e os danos físicos ao imóvel, já estão inclusos dentro do valor da parcela que ele paga. E não é uma venda casada ou uma condição, não. São seguros que são obrigatórios e que são legais e que está registrado no Banco Central. Então, o Banco Central entende assim, poxa, Lu, você está contratando um financiamento de 30 anos, muito tempo. Durante 30 anos, a sua condição de saúde pode mudar, pode acontecer alguma coisa com o imóvel. Então, a legislação olhou e falou, cara, a gente precisa organizar isso daqui. E aí, estou falando de forma geral, sabe? Estipulou esses 2 seguros que já está dentro da parcela do cliente. Então, o que significa isso? Morte e invalidez permanente. O cliente comprou um apartamento hoje que seja saudável, sem doença nenhuma. E daqui a 3, 4, 5 meses, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele veio a falecer, os herdeiros dele, de fato, vai entrar em contato com a seguradora como se fosse um sinistro de carro. Vai entrar em contato com a seguradora dele e vai falar, olha, a gente tem um contrato de financiamento, meu pai, enfim, vai explicar quem é a pessoa responsável da família e vai encaminhar para o banco, vai encaminhar para a seguradora o contrato do banco, a apólice do seguro, os documentos do direitinho e a certidão de óbito. O banco vai abrir um sinistro e vai indenizar a pessoa. Tá? A mesma coisa se for relacionado ao imóvel. Para fazer o financiamento imobiliário, existe uma avaliação de engenharia. E dentro dessa avaliação de engenharia, o engenheiro do banco vai lá, dá ok, verifica se o imóvel está tudo de acordo, viu que está tudo ok, ele dá o laudo e ele dá um valor da garantia.
nesse período aí, Kelly, durante que o seguro, ele tá vigente no período da contratação do financiamento. Que tem meu financiamento, esses seguros são extintos. Então, se acontecer alguma coisa com o imóvel, um exemplo, desabou, rachado, algum vício estrutural, alguma coisa, também vai entrar em contato com a seguradora vai mandar um engenheiro lá e esse engenheiro vai abrir um sinistro e vai verificar o que houve com o imóvel. Se tiver dentro das coberturas e que não foi nenhum vício provocado pelo atual morador, né, pelo proprietário do imóvel, a seguradora vai estar indenizando também. Então, assim, para o proprietário, para quem está comprando de fato o imóvel, é um assunto muito importante. E é um assunto que as pessoas não gostam de falar. E na maioria das vezes o cliente nem sabe que ele tem esses seguros. E aí ele só vai saber no dia da assinatura. Você pega aqui para eu poder te explicar aqui no campo. Esse aqui é um contrato da Caixa, enfim, mas poderiam ter vários. Aqui, ao final, a gente tem a apólicezinha. Deixa eu pegar aqui a página para eu poder te mostrar. A gente tem a apólice e aí tem o número do processo da SUSEP aqui para você ver. Tem os proprietários, né, o percentual, tem o número do processo da SUSEP, né? Uhum. Tem a seguradora que foi escolhida, a resolução do Banco Central, o número da apólice dele, o número da emissão e a seguradora que a gente escolheu para ele. Então, assim, aconteceu qualquer coisa com qualquer parente seu e que o imóvel, de fato, esteja financiado, procura o contrato. Vai lá no finalzinho, sempre vai estar falando sobre as garantias, sobre o seguro e faz contato com a seguradora. Kelly, isso é importantíssimo? E as pessoas não têm ideia que isso existe. Exemplo, eu trabalho com crédito imobiliário vai fazer 15 anos. Nunca tinha falecido ninguém. Nunca. E olha que eu já desliguei muitos empreendimentos. E aí, quando foi ano passado, me ligou uma cliente que eu atendi ela em 2016. Desesperada que o marido dela tinha falecido e que ela não tinha como pagar o financiamento, querer vender o imóvel num desespero. Eu falei, não, calma, pelo amor de Deus, vamos pensar. Cadê teu contrato? Não sei o que. Aí fui tentar lembrar quem era cliente, enfim. E aí eu falei, me manda seu contrato pra gente poder ver, que de fato eu não lembro do seu caso. Quando a gente foi pegar o contrato, quem era o único responsável pelo financiamento era o marido, que ele que era o provedor da casa, ela era do lar, não tinha renda. Então o seguro era 100% no nome dele. Eu falei, cara, você tem advogada? 100%. Ela tem. Falei, então você pede para um advogado seu fazer contato com a seguradora que você vai conseguir o pagamento desse imóvel. Kelly, sério? Eu falei, sério? Depois ela me ligou chorando, que ela falou, Kelly, pelo amor de Deus, eu não sabia. E aí o imóvel dela foi quitado. Então, assim, tem muitas coisas dentro do processo de financiamento que a gente pode fazer para ajudar o cliente, mas eu vou falar para você, 80%, nem 80%, eu vou te arriscar a dizer 99% dos clientes que assinam não tem sabem ciência. o que tem no contrato. Não e sabe. Assim, o contrato de financiamento imobiliário, para essa liberação do crédito imobiliário, ele está sobre uma lei. Sim. Né? Então, assim, a Lei 9.514, ela vem, e agora a gente teve recentemente, né, a lei até que a gente estava comentando sobre ela, sobre esse marco legal, né, das garantias, que é a Lei 14.711, que foi agora, 2023, que fez algumas mudanças em relação à Lei da Alienação Fiduciária, é muito séria. Sim. É uma lei que ela é aplicada, de fato, na prática. Então, assim, você vê que tem toda uma consolidação realmente que está prevista. Então, tudo isso é uma legislação, é uma garantia que se tem. Então, tanto para o banco quanto para quem está comprando imóvel financiado. E o cliente pensa assim, ai meu Deus, mais uma parcela. Tem cliente que fala, eu quero tirar. Isso é venda casada. Eu já tive problemas de estar na escritura e das meninas dentro do banco assinando com o cliente. Ele, não, isso está errado, não sei o quê. A gente tem que ir lá no contrato, explicar, abrir para ele a resolução do Banco Central e explicar para ele que não é uma coisa que o banco está querendo fazer forçado, que é uma garantia de fato para ele. Mas ainda falta muita informação para quem está na ponta, para que ele entenda de fato que esse seguro é para proteger ele. E assim, o seguro é tão sério, Lu, que assim, a partir do momento que você emitiu um contrato, um exemplo, o contrato foi emitido hoje, só que por algum problema a gente só vai assinar na semana que vem.
né? Então, a partir do momento que o contrato foi emitido, o proprietário já está assegurado. Então, tanto ele quanto o imóvel já está assegurado ali naquele momento, a partir da emissão. Ah, eu quitei meu imóvel daqui a 1 ano. A partir daquele momento que ele quitou, ele não tem mais essa cobrança, porque quitou o imóvel, não existe mais o seguro, entendeu? Aí vai do cliente, dele querer fazer algum seguro para poder proteger o imóvel dele ou não. Mas são seguros que são importantíssimos, tá? Muito. E o cliente tem por opção de escolher a seguradora também. Alguns bancos tem essa flexibilidade e ele pode escolher. E é engraçado que quando chega no dia da assinatura, que eu vou explicar, o cliente bate na mesa, Deus me livre, não sei o que, eu não quero saber. Mas eu falo, ó, tudo bem, você não quer saber, mas pede para alguém da sua família guardar esse documento para você, precisar em algum porque momento. É uma coisa muito séria. Exatamente. Hoje a gente vive, infelizmente, com a questão de doenças, né? E vou falar aqui um pouco sobre câncer, e aí vai falar, Kelly, eu tive, mas eu fui adaptado ao meu trabalho. E assim, o seguro, ele é bem claro. O cliente recebe uma apólice, e é um seguro de morte ou invalidez permanente. E essa invalidez, ela tem que ser comprovada pelo INSS. Uhum. Então, assim, não adianta você... eu tenho, mas eu fiquei doente, fiquei em casa. Não. Tem que ser uma doença que comprometa a sua atividade laboral, né? E aí o banco vai verificar. Realmente, a pessoa, ela não faleceu, mas ela teve um dano aqui que impactou a saúde financeira dela e ela não tem mais a condição de pagar aquele financiamento todo. Ainda existe isso, porque o seguro não é só de morte, ele é morte e invalidez permanente. Tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. E assim, a gente já está chegando ao final, mas me fala só um pouco, rapidamente, sobre como que funciona na prática a questão de empréstimo e a garantia sendo dada por imóvel. Porque já que a gente está falando sobre questões de imóveis, às vezes você tem um imóvel aí que você quer dar em garantia, e como é que funciona isso na prática, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui. Então, como que funciona essa questão do imóvel sendo dado em garantia para o empréstimo? Sim. Então, Lu, hoje a gente fala que quem tem imóvel tem dinheiro, tem tudo. E às vezes o cliente não tem esse conhecimento. Ele acha que é mais fácil ele pegar um empréstimo pessoal, ou ele refinanciar um carro, ou algo do tipo. Quando a gente vai falar aí de financiamento imobiliário, uma coisa que a gente não falou, que é muito importante, a gente está falando de taxas anuais. Eu não falo de taxa mensal. A taxa do financiamento imobiliário, ela é anual. Então, você pensa que, vou só, não é um número concreto, mas eu vou fazer um número para ficar mais fácil. Que seja 12%, não é, tá? A gente tem taxas aí no Minha Casa Minha Vida a partir de 6%. Mas vamos falar aqui de 12%. A gente está falando que o cliente está pagando 1% ao ano. Isso é muito barato em relação aos juros do cheque especial, aos juros de um crédito pessoal, enfim. Então, a gente tem hoje, dentro da ferramenta crédito imobiliário, essa questão que a gente chama de Home Equity, que é uma coisa que é muito comum lá nos Estados Unidos e que veio para cá, para o Brasil, tem mais ou menos uns 5 anos com muita força hoje. Agora, depois de algumas influências, enfim, algumas pessoas que vêm falando muito sobre isso, vamos botar que os consumidores começaram a entender a importância de você fazer dinheiro com o seu próprio imóvel. E é exatamente isso. Se eu tenho um imóvel hoje, literalmente, eu estou deixando de ganhar dinheiro com o meu imóvel. Kelly, o que isso significa? O que você está dizendo? Eu estou falando para você que você tem um imóvel que está quitado no seu nome, você tem RGI, está tudo direitinho, tudo bonito, você pode fazer dinheiro com esse imóvel. Você pode pegar um empréstimo, a depender do banco, de até 20 anos, você vai colocar o seu imóvel como garantia, você vai ter juros anuais, parcelas super baratas, e com esse dinheiro você pode fazer o que você quiser. Você pode abrir uma empresa, você pode comprar outra casa, você pode mobiliar, você pode comprar um bem. Então, assim, literalmente, quem tem um imóvel hoje, Lu, é um processo super simples, não tem nada demais. O que o banco vai fazer? A única coisa que o banco vai fazer é o banco entender se você tem capacidade financeira para poder pagar aquela parcela. Porque mesmo que você tenha um bem, você vai ter que pagar aquelas parcelas. Tem uma garantia. Exatamente. Hoje, a gente trabalha aí aproximadamente entre bancos e fintechs, mais de 23 bancos que fazem isso. Então, tem muita opção para o cliente. O que o cliente precisa ter? Os mesmos pré-requisitos do financiamento, que é capacidade civil, renda e o imóvel. E hoje, a gente, com essa questão toda de abrir mercado, de falar de Home Equity, de imóvel como garantia, alguns bancos
intitulam, né, como Reafácil, enfim. Cada banco coloca o seu nome, mas hoje o mercado conhece como Home Equity, ou então empréstimo com imóvel como garantia. E isso a gente vem trazendo algumas coisas, os bancos foram se aprimorando. Hoje a gente tem banco que aceita imóvel da PJ. Um exemplo, a Luciana quer fazer um imóvel, um financiamento, mas o imóvel está no nome do escritório dela, ou no nome da holding patrimonial que ela fez. Não tem problema, o banco aceita. Eu quero pegar um empréstimo para minha PJ e quero dar o meu imóvel como pessoa física. O banco aceita. Eu quero pegar um imóvel, mas esse imóvel é um galpão. O banco aceita. Eu quero pegar esse imóvel, mas o imóvel ainda é um terreno. Vai ser analisado caso a caso. Caso a caso. E tem que ter assessoria, não tem jeito. Tem que ter alguém que vai analisar e ver qual é a melhor opção para você. Porque o que acontece hoje? Tudo está muito na palma da mão. Então, assim, os bancos colocam lá, você tem um limite pré-aprovado de tantos R$1.000 para você poder colocar o seu imóvel como garantia. Mas aí o cliente não sabe como funciona. Tá pré-aprovado. E aí, quais são os pré-requisitos? O que eu preciso fazer? Então é só eu mandar o meu imóvel? O que vai acontecer com o meu imóvel? O que vai acontecer com o seu imóvel é a mesma coisa de um financiamento. Se você ficar inadimplente, o banco vai retomar. A outra dúvida do cliente, eu pago ITBI? Não, você não paga ITBI, você só vai averbar na matrícula do seu imóvel ali, o banco que fez o empréstimo para você. E são as mesmas condições praticamente do financiamento. Terminou de quitar, o banco vai te dar uma baixa de alienação, você vai lá e vai liquidar. E hoje isso já acontece muito em outros países. Aqui no Brasil é um crédito que ainda está começando a engatinhar e tem muitos clientes que nem sabem que existe essa opção. E aí o cliente às vezes está fazendo uma operação e por algum motivo ele não pode financiar, ele fala, caraca, me esperei. A minha empresa tem... vai saber agora, né? Agora ele vai saber. E vai ter que nos assistir, e vai ter que nos seguir, e vai ter... Porque é caso a caso. Exatamente. Se a gente for dar vários exemplos aqui, a gente vai ficar aqui 5 horas e não vai conseguir superar tudo isso. E pra gente finalizar... meu Deus! Olha, a gente fala muito. Eu e ela no bate-papo o dia inteiro. E falamos muito mesmo. Mas assim, para finalizar, e a gente dar as nossas considerações finais, é muito importante a gente falar sobre a nossa parceria aqui. Sim. Eu e Kelly, nós temos uma parceria muito legal em relação a quem é corretor de imóveis. A gente dá todo o suporte, a gente carrega no colo. E quem é meu corretor sabe disso. Do início ao fim mesmo, a gente analisa, faz contrato preliminar, manda para análise de crédito, faz registro, a gente faz tudo. Para construtoras, a gente faz toda a parte pós dele, né? Ele vendeu ali ou tudo também. Exatamente. A gente pega desde a incorporação, desde a memorial de incorporação, vem fazendo conversão de condomínio, vem tratando dessa questão se vai comprar o terreno, vai permutar, toda essa base para que ele lance com segurança, porque também temos legislação para isso, que se ele não tiver com tudo certinho, ele lançar, ele tem um crime aí, né? Bem previsto em lei, na lei da incorporação imobiliária. Então, assim, tudo isso a gente dá esse suporte. Então, fala um pouquinho sobre nossa assessoria para corretor e para as incorporadoras, construtoras que você já faz, né? Sim. Então, gente, eu falo que quando eu conheci a Lu foi um casamento perfeito, porque ela ama o mercado como eu também amo, e nós temos caminhado juntos nesse sentido. Hoje montamos uma estrutura onde nós somos um braço do pequeno incorporador, do grande incorporador, ou então do construtor. Kelly, por que você está falando isso? Porque a gente sabe que hoje, para você manter uma equipe, fazer folha de pagamento, pagar FGTS, recolher tudo, é muito caro. E a gente já tem todo esse suporte aqui. Então, para você que está lançando, que não tem apoio de secretaria de vendas, que não tem toda a questão de documentação, pessoal de apoio administrativo, a gente está aqui para ajudar vocês. Como a Lu falou, a gente dá todo o suporte, desde a parte da incorporação até o final do cliente no stand. Então, um exemplo, Kelly, eu estou lançando um empreendimento aqui, eu não tenho a minha parte, já consegui a incorporação, mas estou lançando e não tenho aqui, de fato, hoje a minha parte administrativa. Eu não tenho quem faça a elaboração de uma promessa de compra e venda, a gente tem. Eu não tenho uma pessoa para poder fazer o recibo para o cliente, a gente tem. Eu não tenho quem faz a escritura, a gente tem. Eu não tenho quem vai registrar, nós temos. Então, nós somos uma extensão
tá? De fato, de uma construtora, de uma imobiliária. A gente dá todo o suporte e, assim, trabalhamos com profissionais já da área. Então, assim, toda a estrutura de cartório, o cliente não precisa sair do teu stand para poder ir no cartório, para poder fazer absolutamente nada, porque a gente leva o cartório para dentro do seu lançamento, para dentro da sua construtora. Então, Exatamente. toda a questão de apoio administrativo, apoio jurídico e de crédito, a gente vai estar te dando suporte para você poder lançar o seu empreendimento e você vender com qualidade. Porque hoje em dia não é só vender. Você precisa vender com qualidade para você também, segurança você receber. Então, nós estamos aqui para poder te ajudar nessa caminhada. Conte com a gente. Tenha certeza que a gente precisa cada dia mais falar sobre isso, porque as pessoas acham que, não vou ter acesso, eu não vou conseguir fazer, porque eu sou um pequeno construtor. Não, você é um pequeno construtor, mas o nosso escritório está de portas abertas para poder te receber. Porque de fato é isso, é poder ajudar você e ter conscientização que hoje você é pequeno, mas amanhã você vai ser gigante. O mercado está em crescente o tempo todo, a gente vê cada dia mais prédios subindo e às vezes o incorporador não tem, cara, eu tenho incorporadores... Não tem todo esse respaldo, né? Que não tem, ele fala, Kelly, me fala aí, o que eu preciso fazer? Eu não sei, como é que eu vou contratar tanta gente? Então, como a gente sabe que é de lançamento em lançamento, não faz sentido o cara ter uma equipe robusta para atender todo mundo naquele gap ali do lançamento todo e depois ele vai parar de vender, depois ele começa a vender. Então, se ele pode ter uma estrutura menor, concentrar talvez o financeiro dele, um administrativo e ter o nosso escritório, o nosso braço para estar atuando com ele do início até o fim. Ai, Kelly, tô vendo um terreno, tô com dúvida, Luciana, a gente tá com um processo tal aqui, pode ver esse lote? Será que faz sentido a gente incorporar aqui? Quanto custa para saber como é que eu faço para fazer memorial de incorporação, patrimônio de afetação, o que eu preciso fazer de fato para poder lançar? Então, vocês podem contar com a gente desde a compra do terreno até a entrega de chaves. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Temos toda uma estrutura, uma equipe preparada para isso. Como que encontra a Kelly? Qual é a sua rede social, da Exata? Fala aí. Então, hoje meu Instagram é kellymonteiro.01 e o da Exata é exatasoluções@ltda. Hoje a gente tem um escritório, a gente fica sediado na Barra. O escritório da Lu fica aqui no Na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Porque é Brasil, né? Rio de Janeiro, Brasil. Mas isso não impede, tá? Porque hoje os processos são todos online, então a gente atende a nível Brasil. Então você que está assistindo a gente, que é de outro estado, não fique preocupada porque você não é do Rio, que nós chegamos aí com o nosso sotaque do S para poder te atender. Todo o suporte. Exatamente. Muito obrigada, amiga, eu te agradeço. Por tudo que foi falado aqui, por todo o seu conhecimento de anos. Muito obrigada, tá, por compartilhar com a gente. O mercado imobiliário é fantástico, é incrível, é um sonho de muitas pessoas, são sonhos de muitas pessoas, investimento para outras. Sempre vai acontecer algum imóvel desde o nascimento até a morte de alguém. Exatamente. Vai ter imóvel aqui dentro desse, da nossa vida. Então, assim, quero te agradecer por esse momento. Muito obrigada para você que está assistindo, que vai assistir aí. Compartilhe com quem você quiser, que é importante as pessoas saberem sobre como financiar o imóvel. E muito obrigada por nos disponibilizar o seu tempo. É isso, gente. Obrigada por tudo. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para poder ajudá-los.